Na manhã da quarta-feira, cadê Douglas? Vamos trabalhar, Douglas. Destaques policiais, Douglas Magalhães. No Balanço, a Polícia Notícia. As ações criminosas do período. Detona geral, meu irmão. Seja bem-vindo. Agora em definitivo. Bom dia, Douglas. Bom dia para você. Olha, desde a última sexta-feira que os policiais da 2ª Delegacia, sob o comando dos delegados Gregório Bezerra e Antônio Carlos, estão no encalço de 2 elementos que arrombaram o Instituto de Identificação lá no bairro Getúlio Vargas. O pessoal da 2ª vem trabalhando, investigando, e ontem, já no final da noite, por volta das 23h30, os 2 elementos foram flagrados por câmeras de segurança no bairro Getúlio Vargas. Momentos depois, as equipes dos delegados Antônio Carlos e Gregório chegaram ao local e prenderam estes 2 elementos. Eles são acusados de arrombamentos diversos, dentre eles o Instituto de Identificação, e eles levaram ar-condicionado, né? Aparelhos de ar-condicionado e que eles vendem, desmancham para vender o cobre. Portanto, elementos que estavam sendo procurados já estão presos. Hoje, por volta das 3h30 da madrugada, conversei com o doutor Gregório Bezerra, que estava fazendo o procedimento de flagrante dos 2 homens acusados de vários arrombamentos. Olha, acusados do furto de uma motocicleta em Itaporanga da Ajuda tentaram fugir, né? Eles foram denunciados aos policiais militares lá de Itaporanga da Ajuda, do Tático 64, que 2 elementos teriam praticado o furto de uma motocicleta e saíram em direção à saída da cidade. E fugiram em direção à saída da cidade. Os policiais foram lá e os 2 elementos perceberam a aproximação da polícia, e aí deixou a motocicleta e os 2 entraram em uma mata tentando fugir, mas os policiais perseguiram também na mata, e eles foram localizados e presos. Um detalhe, viu? A polícia apreendeu com um dos elementos um aparelho bloqueador de sinal. Provavelmente eles usavam nas motocicletas que são rastreadas. A polícia vai investigar este fato. Final da tarde de ontem, trágico, lá no cruzamento das ruas São Francisco com São Carlos, no bairro Japãozinho. Uma motocicleta bateu em um caminhão. No momento do impacto, a passageira, a garupa da motocicleta, uma senhora de 44 anos, ela foi projetada contra um poste. Um choque muito violento, ela morreu no local. O pessoal do tático do 8º Batalhão compareceu ao local, acionou a polícia de trânsito e também o SAMU. Foi uma forte pancada. Os 2 condutores foram levados para a delegacia para prestarem esclarecimentos. E o motorista que no último final de semana, na Atalaia, teria atropelado 2 pessoas em uma motocicleta e depois retornou e passou por cima destas mesmas pessoas, ele compareceu à Delegacia de Delitos de Trânsito e prestou depoimento à delegada Jorlise Teles e disse não saber nada sobre o ocorrido. Ele não lembra de absolutamente nada. Vamos ouvir a delegada Jorlise. No final do dia de ontem, o suposto autor do sinistro ocorrido no sábado procurou a unidade policial e passou a versão dele sobre os fatos. Ele diz que não viu o primeiro atropelamento, que ele entra naquela rua e tem um tumulto, uma multidão gritando, e ele com medo vai, desvia e entra na rua e não vê que atropelou. E que depois as pessoas continuam gritando, mas ele se depara com o muro e retorna. E também não viu que passou por cima das vítimas. Ele ainda diz que só tomou conhecimento no domingo, quando familiares lhe disseram que nas redes sociais haviam foto do veículo e dele dizendo que ele havia cometido um crime, né? Diz que não bebeu, afirma que não conhece as vítimas, e foi apenas esse o relato dele. A declaração do suposto autor, por si só, ela não vale como prova nos autos, ou como ela não nos guia no procedimento.
ela precisa ser corroborada com todos os outros elementos que a investigação traz para o bojo do procedimento. E a Delegacia de Delito de Trânsito, a equipe, tem expertise para ir buscar esses elementos, para elucidar esse fato e trazer efetivamente a dinâmica que se deu nesse sinistro. Nós continuamos as investigações que foram iniciadas desde o primeiro momento e, ao final, é que teremos um posicionamento de qual crime ocorreu e como se deu. Pois é, esses elementos citados pela delegada Georlise Teles são as testemunhas que já estão sendo convocadas pelos investigadores da Delegacia de Delitos de Trânsito. Essas testemunhas podem passar muitas boas informações para a polícia desenvolver esta investigação. Voltamos ao estúdio com você, Sérgio Cursi. E vamos acompanhar passo a passo essa investigação que nos chamou a atenção. Douglas, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Muito obrigado.